Shalom Haverim, que a paz esteja com todos. Amigos, hoje eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém e estou aqui com a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. E eu vou citar dois versículos aqui, tá? Que é o 13 e o versículo 14. O texto aqui, ele está falando aqui, a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Bom, não vou entrar no mérito do texto aqui colocado, né? Mas vamos ver aqui o que Tito realmente está falando. Tá? Diz assim, versículo 13, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por nós, para nos remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso no bom procedimento. Então, eu quero destacar aqui, tá? No versículo 14, a palavra iniquidade, tá? Quando você lê esse versículo aqui, esse aqui é o dicionário, tá? Então a palavra iniquidade, ela no dicionário diz que é a falta de equidade, ou a qualidade de ser iníquo, né? Então você diz assim, poxa, legal, tá bom que eu não sou iníquo, mas é isso realmente que Tito está falando? Vamos saber aqui melhor pelo dicionário de Strong, então. Vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Ferreira de Almeida também. Vamos lá. Então vamos para o versículo 14, no qual a gente começou lá. Aqui, ó. O qual assim mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Tá, aí tá aqui, ó, anomia. Vamos ver o que é anomia. É um dicionário de Strongs, olha lá. Anomia, condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, então, enfim. Eu já até comentei em outros vídeos sobre esse assunto, tá? Mas eu quero dizer que essa palavra iniquidade, ela praticamente não diz nada em relação ao texto original, tá? Por exemplo, eu vou fechar aqui e eu vou abrir aqui a Peshitta, tá? Que é a versão em aramaico, e olha aqui o texto da Peshitta. Aqui, ó, versículo 14. Que se deu a si mesmo por nós para nos redimir de todo ato de violação à Torá, ou seja, à lei, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Você não precisa consultar nem dicionário aqui, porque Torá você sabe o que é lei. Então, assim, isso, na verdade, soa muito, assim, vamos dizer que encoberto. Mas por que encobrem, tá? Que o texto está dizendo realmente? Isso até parece um antissemitismo da parte das pessoas que traduziram, tá? Porque o texto no grego ele fala de anomia, e anomia é a condição daquele que viola a Torá, ou seja, pecado. Está falando né, de remir, né, de todo ato de violação à Torá. Então, esse ato de violação é pecado, tá? Mas para você saber o que é pecado, você precisa saber o que a lei diz que é pecado. Então, assim,
não é satisfatória a tradução que empurra, tá? Iniquidade, maldade, porque assim você fica sem entendimento. Então, para você saber realmente o que é pecado, tá? É a lei que vai dizer. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. O que é a santificação? A santificação é realmente o que a lei especifica que é pecado. Então, através da lei, você tem a noção do que é e do que não é pecado, né? Então, era sobre isso que eu queria falar. Shalom e até a próxima.